é tanta coisa acontecendo que o nosso foco ele muda, né? Veio aí a capa da The Economist, veio a prisão do Bolsonaro, veio a prisão do presidente do Banco Master. Agora, muitas empresas cancelaram, né? Passar pela Venezuela até dia 29. Acho que dia 29 dia 29 é sexta-feira, que muitos dizem, né, o espaço aéreo vai ficar comprometido, já estão falando de um possível ataque a Caracas esta semana. E a gente vê aí, essa semana foi uma semana a gente meditar muito aí, porque o prefeito de Nova York, muçulmano, democrata, ele falou na cara de Donald Trump sobre genocídio em Gaza. Um repórter perguntou para ele, o senhor falou que o Donald Trump é fascista, confirme na frente dele agora. E o Trump bateu nas costas e falou, não precisa responder isso, não. A gente está assim, no meio... O que eu quero falar? A gente parece que tudo é um grande teatro, irmãos. Um teatro maligno. Não é um teatro qualquer, é um teatro maligno. Eu não sei como é que vocês veem, porque hora você olha para um lado, olha para o outro, né? E hoje, meditando aí no laudo, do do Bolsonaro, daquela questão, né? De ele ter derretido a tornozeleira, dizendo que foi por causa de medicamento. A gente vê, a gente não deve olhar para isso como o lado político só da questão da conspiração. Conspiração, né? Porque vamos se colocar do lado humano, irmãos. Vamos analisar essa questão do Bolsonaro do lado do ser humano. Ele tira o negócio político e tal. Vamos colocar ele como um ser humano que não cometeu nenhum roubo, não existe nada de corrupção no seu governo. Ele não roubou os cofres públicos, ele não defraudou ninguém, né? Na realidade, ele entregou o Brasil com todas as prefeituras no azul e com caixa. Tinha caixa quando ele entregou o Brasil, tinha caixa. Aí entra uma pessoa que foi julgada em 3 instâncias por vários juízes, com um monte de prova, com um monte de empresas, com um monte de... para governar o país. Quer dizer, uma pessoa que não tem crime nenhum e entra um criminoso, um ex-criminoso que foi absolvido dos seus crimes, mas antes de ele ser absolvido, ele foi condenado. E esse governo simplesmente declarou guerra e diz, vamos te colocar na cadeia. A minha irmã Cleusa, vamos te colocar na cadeia. E o que acontece, irmãos? O que acontece? A gente vê o sentimento de injustiça é tão grande, né? Por que ele iria preso? Todo mundo sabia. Todo mundo sabia. A prova disso eu mostrei para vocês essa semana. Que a Damares visitou a Papuda. Todos sabiam que ele iria preso. Todos sabiam. Todos sabiam.
Outra coisa que não é só ele que vai preso, irmãos. Isso que eu vou mostrar para vocês aqui é uma bomba, tá? Muitos dizem militares melancia. Irmãos, olha o pedido, olha só. Assim como o Bolsonaro sabia que ele iria preso, todos sabiam que ele ia preso, simplesmente eles adiantaram a prisão. Olha o pedido, olha o pedido, irmãos. Comandante do Exército faz apelo a Moraes para militares condenados não sejam algemados e tenham condução feita exclusivamente por equipes militares. O apelo do comandante do Exército garantir regras específicas para a detenção de militares condenados em contexto de julgamento em andamento, pressões internas e eventuais repercussões que podem alterar normas de custódia e procedimentos disciplinares das Forças Armadas. Nos bastidores do Brasil, um movimento silencioso do alto comando do Exército reacendeu discussões sobre a disciplina militar, hierarquia e o limite da justiça ao lidar com integrantes das Forças Armadas condenados pelo ato golpista de 2022. O episódio mais recente envolve um pedido direto do comandante do Exército, o general Tomás Paiva, ao ministro Alexandre de Moraes. O general solicitou que os militares condenados no Supremo não sejam algemados no momento da prisão e que sejam conduzidos exclusivamente por equipes militares, preservando protocolos internos da força. Segundo informações do UOL e confirmados pela Folha de São Paulo, o pedido foi feito durante uma conversa reservada na residência do oficial do general em Brasília e contou com a presença do ministro da Defesa, José Múcio. A solicitação ocorre justamente no momento que altos oficiais, incluindo generais de 4 estrelas, começam a ter recursos esgotados no Supremo. Então, veja bem, ele teve um encontro com, na realidade, Alexandre de Moraes foi na casa dele, o Múcio estava presente, e ele me faz um pedido: não coloque algema nos meus militares. Você sabe que o Exército tem um poder paralelo, nós temos o Supremo Tribunal Militar, que poderia fazer o estado de exceção que dizem que poderia. Agora, você vê, é isso que o Momiso acabou de falar, isso aqui gerou estranheza, tá? Isso aqui gerou estranheza. Até que ponto, irmãos, existe o poder na mão de Alexandre de Moraes? Será que Alexandre de Moraes está mandando no Exército, no Congresso, no Senado e no presidente? Né? Eu falei hoje, eu falei algo, eu fiz uma capa, eu fiz uma live hoje 11 alguma coisa, ou 10h40, eu acho. E eu falei, daí eu coloquei na capa, né, a esposa e o Xandão. Até para colocar a imagem dele numa capa, você tem que ficar pensando. Sabia? Você fica pensando, até que ponto existe a liberdade de você colocar a imagem dele. Você fica até com receio de colocar a imagem do Xandão numa capa. Por quê? Porque você está vendo que todos os poderes do país, parece que estão entrelaçados nele. Quer dizer, se surge qualquer bomba, por exemplo, Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Quem é que foi lá estudar as operações do Rio? Quem? Foi ele. Quer dizer, qualquer bomba que acontece no país cai no colo dele.
Por exemplo, a bomba do Banco Master é a mulher dele que está advogando para o presidente e para o vice-presidente do Banco Master, que envolve toda a cúpula. Irmãos, o Banco Master envolve direita, esquerda, centro, deputados, governadores, senadores, vereadores, prefeitos, tudo que você possa imaginar está envolvido no Banco Master. E ministros da Suprema Corte. Então, é algo assim que você vê um general, né, o comandante do Exército Brasileiro, e pedir humildemente, não põe algema nos meus militares e deixa a gente ter um tratamento militar com eles. É algo assim. Na realidade, quem é militar aqui pode me corrigir se eu estiver errado. Né? O irmão Miro serviu o Exército. Na realidade, o Alexandre de Moraes teria que respeitar toda a norma de um militar. Então, ele jamais poderia passar por cima do Exército. Eu estou errado, irmão Miro, ou outros irmãos aqui, eu estou certo. Então, ele não deveria nem pedir, não era nem para ser pedido. Olha aí. Não era nem para pedir, o irmão Júlio também. Ó. Não era para pedir. Simplesmente ele não poderia algemar militar e deixar militar com os militares. Quer dizer, se ele algema, ele está passando por cima da lei, que é das normas, das regras do Exército. Então, pedir... Então, aí você vê que existe um poder paralelo, né? Um poder paralelo. Ele pedir, né? Não põe algema nos meus militares, né? Porque é um protocolo diferente. É um protocolo diferente. É um protocolo militar, né? É um protocolo militar, deve ser tratado como militar e não como um júri ou qualquer coisa, por mais que tenha sido condenado na questão civil, mas são militares e tem generais envolvidos. Agora, a gente vê, irmãos, e a gente vê nós estamos vivendo um momento que o ser humano, para concluir essa fala, o ser humano, imagine o Bolsonaro vendo tudo isso, né? Porque simplesmente foi uma narrativa que foi feita, que a vigília de oração era com o objetivo de ele fugir da sua casa. Né? Destaca todas as falas das pessoas que estiveram com ele. Teve aquela menina do Choquei que visitou ele, teve o Nicolas que visitou ele, teve a fala do Carlos Bolsonaro, que é o filho dele, que ele está extremamente com soluço, vômito, não está dormindo. Existe a fala que o filho dele, o Carlos Bolsonaro, estava dormindo com ele no chão por causa do soluço, com uma saúde debilitada, com policiais, com escolta armada na porta da casa dele. Se cria uma narrativa de que ele poderia fugir diante de uma vigília de oração convocada por Flávio Bolsonaro. Então, irmãos, até o exato momento, não sei se tem algum advogado aqui que possa me corrigir, até o exato momento, toda a condenação e todas as ações contra o Bolsonaro, toda, foi de narrativas. Não existiu nenhum golpe, não existiu nenhum, por mais que possa existir uma ideia, né,
de terem comentado de tirar a vida do Xandão, do vice-presidente, do presidente, mas não existe prova nenhuma, porque não houve execução do fato. E agora, mais uma vez, o mundo das maravilhas, da imaginação dos homens ele vai fugir. Ele vai fugir. E não se comprova nada. Não se comprova nada. Quer dizer, aí, enquanto o Brasil hoje fica vibrado na prisão do ex-presidente, e aí vem, se esquecem da questão do INSS, se esquecem da questão do Messias ser indicado para a Suprema Corte, se esquecem do presidente do Banco Master estar com uma... Veja bem, irmãos, a questão do Banco Master envolve Lewandowski, envolve Michel Temer, envolve esposa de Alexandre de Moraes, envolve Alcolumbre, envolve o Centrão e a esquerda, envolve governador do Rio de Janeiro, envolve prefeitos, envolve governadores, envolve senadores, envolve deputados. É por isso que eu digo, irmãos, o presidente do Banco Master e o vice-presidente vão passar o Natal em casa. Já teve 2 que foram presos, 2 pessoas envolvidas que já foram soltas. Já existe 2 pessoas que foram soltas. E aí o peso da injustiça é gigante. O peso da injustiça é gigante. Mas, irmãos, lembre-se, todo poder é transitório. O faraó caiu, Nabucodonosor caiu, Sanaqueribe caiu, líderes poderosos caíram, Mussolini caiu, Hitler caiu, Mao Tse-tung caiu, Fidel Castro já é pó da terra, e nada é permanente. Então, eu digo, existe algo na Bíblia chamada medida do pecado. Tem muita gente que não sabe, mas para cada ser que existe uma medida de pecado. Uma medida de pecado. Por exemplo, a medida do pecado dos amorreus, está lá em Gênesis 15. Existe o pecado dos judeus, Mateus 23. Jesus olhou para os fariseus, saduceus, os donos da verdade, e disse: vocês encheram a medida do pecado dos vossos pais. O que é isso? E veja bem, irmãos, isso aqui é muito profundo na Bíblia. Existe uma medida de pecado para cada um de nós. Existe uma medida de pecado para cada cidade, cada estado, cada país. Existe uma medida de pecado para cada um. Para cada ser humano existe uma medida de pecado, para cada cidade existe uma medida de pecado, para cada estado existe uma medida de pecado e para cada país existe uma medida de pecado. Então, existem pessoas que Deus usa. E existe uma linha, né? Como Deus chamou Nabucodonosor de meu servo, porque se não fosse Deus, Nabucodonosor não destruiria o templo de Jerusalém. O mesmo Nabucodonosor que conquistou Jerusalém, que destruiu o templo, que trouxe o tesouro de Jerusalém para a Babilônia, o mesmo comeu capim por 7 anos. O mesmo comeu capim por 7 anos. Então, meus irmãos, Deus levanta e Deus abate. E não pense que Deus perdeu o controle sobre isso. Deus está no controle. E Deus, isso é bíblico. Deus, ele é justo.
Deus é justo. Deus é justo porque ele dá o poder de todos semear. Todos podem semear. Deus é amor e Deus é justo. Vamos lá, Deus é amor porque ele dá liberdade para o homem para semear o que ele quer. Mas Deus é justo. Aonde está a justiça de Deus? Cada ser humano vai colher o que planta. Então eu vou repetir, Deus é amor e Deus é justo. Deus é amor porque ele dá liberdade para nós plantarmos o que queremos. Mas Deus é justo. Gálatas capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. Tudo que o homem plantar, ele vai ceifar. Veja que ele tocou em algo nesse pedido de prisão, irmãos. Ele tocou em algo nesse pedido de prisão muito forte. Ele colocou até o versículo bíblico que o Flávio Bolsonaro convocando o povo para a oração. Até o versículo ele colocou. Quer dizer, o povo estava reunido para orar. Para orar pela vida do ex-presidente. E esse povo não é baderneiro, não é bagunceiro, não é... E aí ele usou o povo de Deus dizendo que eles iriam fazer o mesmo que aconteceu no dia 8 de janeiro. Então há um limite. Há um limite, meu irmão. E vocês podem ter certeza. Eu acredito naquele versículo. Muito pode a oração de um justo, né? Tem muito poder a oração de um justo. E tem muitas pessoas orando. Tem muitas pessoas orando. Tem muitas pessoas intercedendo. Tem muita gente clamando por justiça. E, meu irmão, a justiça não falha. Qual é a justiça que não falha? A justiça humana ela é comprada, ela é falida. Agora, a justiça de Deus não falha. E Deus nos pesa na sua balança. Veja que para o filho de Nabucodonosor, Belsazar, Deus apareceu na festa e escreveu na parede. Pesado foste na balança e foi achado em falta. Que nós não sejamos achados em falta na balança de Deus. Tudo tem um peso no mundo físico e no mundo espiritual. Tudo tem um peso no mundo físico e no mundo espiritual. E Deus está, com certeza, no controle de tudo isso. E não pense que Deus perdeu o controle. Eu acredito que o Brasil está sendo cozinhado em banho-maria